Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom é estar na casa do Senhor, né? Eu gostaria de estar avisando os irmãos que hoje, infelizmente, o pastor Daniel não vai poder estar conosco, porque ele foi acometido de uma enfermidade essa semana e ele está se recuperando. Hoje ainda estava com a voz bem embargada, então, né, queria avisar os irmãos, e daí ele me avisou hoje que não ia poder vir e que era para eu poder substituir aqui o lugar, né? É um pouquinho difícil essa tarefa, né? Ainda mais com a expectativa dos irmãos, mas vocês hoje me ajudem aí, tem paciência comigo, e nós vamos caminhar um pouquinho. Não repara a letra não, viu, querido? É a primeira vez que eu estou escrevendo um quadro desse aqui, então, se você estiver preparado para rir aí hoje, você vai rir de mim na hora que eu estiver escrevendo. E vou tentar escrever algumas coisas, né? Se errar alguma letra aí também, lembra que tem 18 anos que a gente quase já não escreve português, né? Esses dias eu fui escrever uma text message, eu tive que dar uma volta enorme, porque eu não lembrava como escrever uma palavra correta. Mas Deus vai nos dando graça, amém? Antes de começar, eu queria te pedir para você ficar de pé. Eu queria estar fazendo junto com a igreja uma oração, intercedendo pelo servo do Senhor, né? Que o Senhor possa estar tocando o pastor, né, na casa dele hoje, que ele possa estar se recuperando 100%. Sabemos que nós temos um final de semana lotado de programação e que o Senhor possa restabelecer a saúde do servo de Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, papai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido bom, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço nessa noite, juntamente com a tua igreja, Senhor, que o teu Espírito Santo nesse momento possa visitar o teu servo, o pastor Daniel, e que nesse momento o teu Espírito Santo possa tocar na vida dele. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade agora, toda infecção na garganta, papai, que nós repreendemos agora, meu Deus, toda gripe, toda virose, ó Pai, e te pedimos nessa noite como igreja do Senhor, ó Pai, meu Deus, que ele venha ser restabelecido a saúde do teu servo completamente, Senhor. Meu Deus, nós pedimos nessa noite, ó Pai, defenda o teu plano na vida do teu servo, Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, que esse fim de semana é um fim de semana, Deus, de um schedule bem cheio, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que toda enfermidade vá embora agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Nós desfazemos agora todo empecilho, toda enfermidade e te pedimos, ó Pai, que a saúde do teu filho venha a ser restabelecida. Te peço nessa noite também, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Pai, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, desde já agora, ó Pai, eu entrego, meu Deus, esse momento diante da Tua presença, Senhor, e eu te peço, Pai, que o Senhor possa visitar cada um aqui agora, meu Deus. Vai visitando do alto da cabeça até a planta dos pés agora, Espírito Santo de Deus. Vai em nome de Jesus, ó Pai, trazendo a atenção para a Tua palavra, que a nossa atenção possa estar voltada à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abra os olhos do nosso entendimento. Eu ministro agora sobre os olhos do entendimento agora. Eu peço nesse momento, Espírito Santo, venha abrir os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos agora todo espírito que rouba a palavra, todo espírito que bloqueia o seu agir. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, essa é uma reunião santa, essa é uma reunião, Senhor, para mencionar a Tua palavra, Senhor, e há poder nesta palavra, Pai. Então eu te peço nessa noite, Senhor, que barreiras venham a ser quebradas agora, papai querido. Meu Deus, toda distração venha a ser tirada, papai querido. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Realiza o teu propósito aqui nessa noite, Pai. Visita cada um, Senhor. Fala com cada um de acordo com a tua vontade. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Eu sei que essa é uma fala bem antiga, né? Mas eu sempre me lembro dela. É bom demais estar na casa do Senhor. Queridos, nós estamos trabalhando já há um ano, né? E eu sei que o Senhor, há um ano desde que o pastor Daniel assumiu a igreja, eu sei que o Senhor tem trabalhado na vida de muitas pessoas e o Senhor tem feito grandes milagres. E na minha vida não é diferente, né? Da mesma forma que o Senhor tem trabalhado na vida dos irmãos, tem trabalhado na minha também. Precisa ser ainda um trabalho mais intenso na minha, na verdade. O Senhor tem trabalhado realmente. E Deus tem mudado muitas coisas, Deus tem mudado muitos pensamentos, Deus tem mudado muitos direcionamentos, né? Eu venho de uma igreja católica, né? Depois eu me converti, fui para o evangelho, e no evangelho eu aprendi muita coisa errada também nas igrejas evangélicas. Para quem não sabe, eu fui treinado para poder ser um obreiro de igreja, né? Esse dia eu estava comentando com a pessoa sobre isso, eu fui literalmente treinado e não, como diz, né? Poderia ter sido melhor, mas eu fui treinado para ser um obreiro, querido. Eu fui treinado para poder chegar na igreja, abrir a igreja, fazer as coisas, tudo que tinha que fazer.
fui treinado para poder aprender a falar, fui treinado para poder se comportar no púlpito, fui treinado no curso de teologia, o primeiro curso de teologia que eu fiz há muito tempo atrás, e lá eu fui treinado até a posição de sentar no púlpito, né? E aí a gente aprendeu ali todas essas coisas. Então, com o passar dos anos, eu me tornei um bom obreiro, né? Eu não vou dizer que eu era um obreiro muito ruim, não, mas eu era um bom obreiro, eu sabia chegar na igreja. Só que o que acontece é que, com esse tempo todo, né, aprendendo tudo isso, existe uma tendência de nós entrarmos no modo automático. E esse modo automático ele é um tanto quanto perigoso, porque quando você menos percebe, você já está fazendo aquilo tudo de uma forma que você já tem o costume de fazer, você já está acostumado, né? Algum de vocês aqui precisa marcar no schedule da sua agenda que domingo, 7 da noite, tem culto? Alguém marca na agenda? Por que você já não marca na agenda mais? Porque você já tem o hábito de que no domingo, 7 da noite, tem culto, correto? Da mesma forma, na quarta-feira, às 7h30, tem estudo. Então, assim, para mim foi uma coisa surpreendente, porque eu já vim disso, eu tive um excelente pastor, o pastor Elano também foi um excelente pastor, que me ensinou, me treinou a ser líder de jovens, me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. Porém, como eu estava compartilhando com o pastor Daniel, eu fui treinado para fazer, né? Eu fui treinado para fazer, literalmente, vai lá fazer, né? Tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida espiritual. Eu fui treinado para, se você quiser falar de grama aqui, nós podemos sentar e conversar 3 horas, eu te garanto que 18 anos deu para me aprender bastante coisa. Então, na vida espiritual, eu fui também treinado para fazer. E quando o pastor chegou com aquela mensagem que todos vocês conhecem, né, que é importante se fazer, né? Não é que não é importante você fazer as coisas, mas que o principal é você ser. E aquilo para mim, porque no início da minha caminhada, eu era. Está entendendo o que eu quero dizer? No início da caminhada, eu era. Mas como eu comecei a fazer, eu cheguei a um ponto de deixar de ser e entrar no automático do fazer. O que é isso, Douglas? Isso é basicamente o seguinte: você acostuma a vir à igreja, você acostuma com os trabalhos da igreja, você acostuma com o que você tem que fazer na igreja. Eu me lembro que quando eu vinha para a igreja, nos meus primeiros passos, eu preparava minha roupa antecipadamente, a gravata que eu usava. Na época eu era solteiro também, né, querida? A gente vai naquela tendência, né, de quem sabe a minha benção está lá, não é verdade? A Rebeca pode estar lá hoje, mas tirando a parte da Rebeca, tinha uma atenção especial no momento de me preparar para ir para a igreja. Tinha aquela coisa. Agora, depois, quando eu entrei no fazer, daí eu já estava no modo automático. Não, pega esse terno aqui, essa gravata, porque o obreiro tem que estar de terno. Então, eu já não vinha mais com a gravata e com o terno, porque eu queria agradar o Deus que eu estava vindo servir, mas por causa da minha função de obreiro, eu vinha daquela maneira. Você entende o que eu quero dizer? Então, é um perigo isso, quando você entra nessa questão. E louvado seja Deus que eu aprendi muitas coisas boas, né? Mas sem perceber, ao longo da caminhada, você vai entrando em um modo automático. E aí você vai deixando, né, as coisas que são os primórdios, as coisas principais, as coisas que são prioridades. Eu me lembro quando eu casei recente, querido, eu comecei a juntar um primeiro dinheirinho na América, né? E aí todo mundo, quando junta um primeiro dinheirinho, casado recentemente, fica super feliz, não é verdade? E aí eu lembro que naquela época eu recebi o pagamento, minha esposa trabalhava, aquela coisa toda, e daí eu pegava e ia colocando as notinhas de 100 ali guardado, né? E aí um dia eu colocava as notinhas de 100 e levava meu dinheiro para a igreja, aquela coisa toda, e um dia eu fui lá guardar as minhas notinhas de 100, né? Existia um dizer aqui, muito antigamente, para os novatos de América, que elas multiplicavam se colocasse debaixo do colchão, não é verdade? Mas é mentira, viu, querido? Eu coloquei muitas vezes, nunca aconteceu isso não. Mas aí naquele dia o Espírito Santo fez: Deus, por que você separa as melhores notas e guarda? Né? E aí eu falei assim: mas o que é que você está tentando me falar, Espírito Santo? Porque na realidade, aí o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar, falou assim: olha, você guarda as melhores e leva para a igreja, leva para mim aquilo que... Aí o Espírito Santo de Deus estava me falando assim: Douglas, não era questão do valor monetário, mas era a qualidade de como eu fazia a coisa. Porque anteriormente, como que eu fazia? Eu ia lá, eu separava meu dízimo, eu fiz $100 hoje, eu fiz tanto, eu já separava, deixava ali guardadinho, o melhor, e levava. Quando eu entrei no modo automático, eu falei assim: o dinheiro é dinheiro mesmo, e é a mesma coisa, né? O que é $100 de uma nota limpinha, organizadinha, aquela nota fresquinha que você pegou no banco, até agarrando na outra, e $100 de nota de um amassado, é tudo $100. Você está entendendo? Só que Deus não está preocupado com o valor monetário. Deus não está nem aí para isso. Deus está preocupado com o quê?
com a qualidade daquilo que você entrega para ele. Aí naquele dia o Espírito Santo chegou para mim e falou: Douglas, eu não estou nem aí pro valor monetário da coisa, só que eu estou sentindo saudade do carinho que você tinha, de falar assim: não, vou separar o melhor para Deus. Eu vou me vestir, não é porque talvez vai ter uma varoa lá abençoada, mas é porque eu vou vestir minha melhor roupa, porque eu estou indo adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você entendeu? Então, o perigo de você entrar no automático é você perder justamente isso aqui. Ó. Quando você menos perceber, o Senhor está lá de cima olhando o seu coração e ele vai falar assim: onde é que está o seu coração? Aí o seu coração está no modo automático. Você já faz tudo. Você é um excelente obreiro. Você faz tudo perfeito. Eu tenho um amigo meu que é carpinteiro. É até difícil trabalhar com ele, porque ele é muito perfeccionista. Né? Como eu sou diligente, eu não vou falar o nome dele. Mas ele é tão diligente, tão perfeito, que é perfeito o trabalho dele. Então, talvez você é um obreiro que faz tudo correto. E quando o pastor trouxe essa mensagem de ser, aquilo me deixou impactado, porque realmente eu sempre fui um bom obreiro. Né? Mas aí Deus fala assim: não, pera aqui, a questão não é você fazer tudo bem feito que um obreiro faz. A questão é se você está sendo um servo do Senhor, se você está tendo cuidado. E aquilo começou a mexer com o meu coração. Então tem um ano aí que o meu coração entrou para uma batedeira, igual quando está batendo bolo, sabe? Eu não sei se vocês já fizeram bolo, mas eu era um boleiro muito bom quando eu era mais novo. Gostava de fazer bolo e eu ficava olhando o meio. Não tem que a batedeira tem aqueles dois? E aí tem uma hora que a massa passa no meio ali e forma aquela, né, voltinha. É basicamente isso que está acontecendo comigo. O Espírito Santo tem feito esse trabalhar comigo. Então eu já falei um pouco com você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, não. Hoje não é você não, Isaías, é Salmo 51. No Salmo 51 é o salmo talvez mais conhecido da palavra de Deus, um dos, né? Porque o primeiro talvez seja o 91, né? Mas no Salmo 51, e eu queria que alguém lesse para mim o versículo de número 10. Quem tiver encontrado, faz assim que eu vou te dar o microfone para você. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então o salmista, ele está falando assim: Deus, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Algumas traduções, um espírito voluntário. Algumas traduções, um espírito reto. Agora, por que Davi está fazendo essa oração? Aqui é a oração que Davi está pedindo perdão pelos pecados dele, querido. Aqui é a oração onde Davi foi basicamente chamado num canto, num particular com Deus, e ele está falando: Senhor, perdoa os meus pecados, não afasta de mim o teu espírito. Mas Davi está pedindo ao Senhor para criar um coração puro e renovar nele um espírito reto, porque o coração dele havia perdido o quê? A pureza. E a vida que nós vivemos e o capitalismo da América, ele é especialista em fazer você perder a pureza do seu coração. Ele é especialista em fazer você perder a confiança nas pessoas, a confiança nas instituições, a confiança na igreja, a confiança nos pastores, nos obreiros, e assim vai. E você vai chegando ao ponto. Por que Davi está falando isso? Ele está falando porque, olha, Senhor, cria em mim um coração novo, cria em mim um coração puro. Esse verbo criar, como foi ensinado aqui pelo pastor, ele é o mesmo criar que Deus usou lá no início. Davi podia ter falado assim: Senhor, transforma o meu coração. Davi podia ter falado assim para o Senhor: muda as coisas que estão erradas aqui dentro do meu coração. Mas essa não foi a oração dele. A oração dele foi assim: cria em mim. Coloca em mim um coração novo. Arranca isso aqui que já não está legal. Coloca um novo, põe um novo. Tira esse coração de pedra. Transforma o coração de carne. Coloca um coração de carne no lugar. Então, Davi está falando sobre um órgão que todos nós temos. E todos nós pedimos a Deus que ele não pare de bater, não é verdade, querido? Deus abençoe que ele continue batendo por muito tempo. Porque se parar de bater também já foi. Mas nós dependemos... Né? Talvez você possa dizer para você mesmo: eu dependo 100% das batidas do meu coração. Se tiver alguém que consegue sobreviver se ele bater, vocês me avisem aí, querido. Mas nós dependemos, não é verdade? Nós dependemos do nosso coração. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem hoje como meu coração. Só que
não é só o seu coração estar batendo dentro de você, não é só o seu coração estar funcionando fisicamente dentro de você, né? A questão e a pergunta dessa noite para você é: como está o seu coração? Como ele realmente está? Ele está, talvez, na condição que estava a vida do obreiro Douglas, que estava especialista em fazer, mas em algumas questões eu já estava no modo automático? Ou você ainda está naquela pureza de fazer as coisas com diligência para o Senhor, com amor para o Senhor, de preparar? Eu lembro, querido, muitos anos atrás, no Brasil, a tradição, né, de você ir na escola dominical de manhã, aí você vem para casa, almoça, né, tira aquele soninho da tarde, de noite você está indo para a igreja. Então, basicamente, o domingo ficava exclusivo para o Senhor. Então, a pergunta que eu tenho para você hoje é: como que está o coração? Davi percebeu que o coração dele não estava bem. E eu estou falando para você que hoje, de um homem que, se fosse comparado hoje, o homem mais poderoso do mundo. Davi, naquela época do reinado dele, ele era considerado o homem mais poderoso do mundo. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele percebeu, junto que o coração dele não estava legal. E ele faz essa oração e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro. E eu preciso que não só crie em mim um coração puro, mas renova um espírito, o espírito com letra minúscula, tá, querido? Não está falando do espírito mesmo. Davi não estava bem naquele momento. E ele fala: olha, eu preciso que o Senhor renove em mim um espírito reto. Aí ele vai falar depois: me sustém com a salvação e me sustém com o espírito voluntário. Então, querido, é muito importante nós entendermos como que está o meu coração perante Deus. Como que eu tenho me apresentado diante do Senhor? A Bíblia fala que nós devemos vigiar os nossos pés quando entramos na casa do Senhor. E por que eu estou falando isso para você? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios 4, 23. A pessoa que achar, no caso sendo uma outra pessoa além do Fernando, que ele já participou, eu queria que você participasse comigo nessa noite, eu queria que você lesse para mim Provérbios. Deixa eu ver se eu estou aqui. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Que a minha tradução diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. Essa tradução diz: sobre tudo, guarda o seu coração. Fala mais uma vez para mim. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Aleluia. Então veja bem, querido, o que Provérbios está nos ensinando? Por que você deve guardar o seu coração? É o que eu tenho aprendido nesse ano. E por isso eu trouxe o primeiro testemunho sobre o que está acontecendo comigo, para vocês entenderem. A Bíblia está falando que você deve guardar o seu coração. A Bíblia está dizendo que você deve guardar o seu coração, porque é a partir dele que saem as direções para a sua vida. E isso é interessante, porque Davi vai falar o seguinte: olha, eu tomei algumas decisões erradas, então eu estou precisando que o Senhor crie em mim um coração novo. E eu gosto dessa palavra novo. Porque o vaso, quando ele se quebrou na mão do oleiro, ele usou o mesmo barro, mas o vaso que ele fez era novo. A Bíblia vai falar que é preciso ter um odre novo, para que se coloque o quê? Vinho novo. E aí daí vai falar: cria em mim um coração novo. Aí a Bíblia está falando em Provérbios o seguinte: olha, sobre tudo que se deve guardar, vou na minha tradução que já está mais decorada na minha mente. Guarda o seu coração, porque dele provém os caminhos da vida, porque dele vem as direções da vida. E você precisa trabalhar nisso. Uma coisa que eu não sabia é que eu precisava trabalhar no meu coração. Nós temos a tendência de achar que está tudo bem conosco. Eu estou beleza, está tudo tranquilo, está tudo funcionando bem. Só que você precisa entender que você precisa guardar o seu coração. E a razão do porquê, eu gostaria que você abrisse. Você tem que guardar ele, proteger, porque o coração também tem uma coisa interessante. Ele é assim, ele é bem interessante. Abre em Jeremias 17, 9 e 10.
Jeremiah. Alguém encontrou? Jeremias 17, versículo 9 e 10. Na verdade, o versículo 9 apenas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Eu acho que agora apertou um pouquinho, não é verdade, querido? Para o seu pensar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Algum de vocês aqui, talvez eu vou revelar a minha idade, né? Já ouviu algum dos mais antigos falar assim, ó, coração do homem é terra que ninguém vai? Alguém já ouviu ou só eu mesmo que estou nessa faixa etária? Tem alguns aqui comigo, amém? Mas o perigo do coração está justamente aqui. Porque a Bíblia está falando que ele é enganoso. E ele é perverso. Quem o conhecerá? Por isso, querido, eu preciso guardar o meu coração, eu preciso trabalhar, eu preciso proteger o meu coração. Douglas, por que eu preciso proteger o meu coração? Porque ele é complicado, ele tem umas vontades estranhas, ele tem uns desejos meio complicados, que não, às vezes não está aparelhado com a vontade de Deus, ele tenta andar por uns caminhos, entendeu, diferentes. E a gente já sabe que os caminhos do Senhor para nós são muito melhores do que os nossos caminhos. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os seus próprios caminhos. Mas o coração, ele trava com você o quê? Uma luta. E a Bíblia vai falar que ele é perverso. A Bíblia vai falar que ele tem... Aí a Bíblia fala assim, ó, eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos. Então, querido, veja bem, existe uma necessidade de proteção no seu coração. Eu preciso guardar o meu coração, porque quando eu não guardo o meu coração, eu permito entrar em estado de ofensa, por exemplo. Quando eu determinei, nesse ano para cá, várias coisas que eu determinei para mim mesmo, né? Eu determinei, né? Eu não me permito me ofender com nada mais. Nem com a minha esposa, querido. Eu acho que ele olha bravo. Eu não vou me ofender com nada. Eu não vou ofender no trabalho. Eu não vou permitir que ofensa entre dentro do meu coração, porque eu preciso o quê? Guardar o meu coração. Os caminhos da minha vida vêm através do meu coração. Agora da minha esposa é uma brincadeira, viu, querido? Senão depois eu bebo. Então eu comecei a aprender nesse ano que eu preciso dar atenção a isso. Ah, Douglas, mas isso é uma coisa... Não, querido, você precisa cuidar do seu coração. A Bíblia fala, né? Vigie os seus pés quando entrar na casa do Senhor. Você acha que realmente é pé físico que está falando ali? Você acha que é isso aqui mesmo? Não é. Quando Deus olha para você, como que Deus olha para você? A Bíblia vai dizer que Samuel, um homem de Deus, Deus mandou Samuel ungir um rei. E é o mesmo rei que eu estou falando aqui, que pediu um coração novo. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele começou a olhar os filhos de Jessé. Aí veio o mais fortão, mais grandão, né? Aí, e olha que Samuel, um homem de Deus, ele falou assim, tá aí, o ungido do Senhor. Você sabe o que Deus fez? Que Deus freou Samuel na hora. Pera aí, Samuel. Você está olhando o quê? A aparência. Eu sou um Deus que olha o quê? O coração. Você está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite? Por isso a importância de guardar o meu coração. Não permitir que entre mágoa, não permitir que entre desilusões, não permitir que tenha rancor. Querido, tem hora que você começa a esquadrinhar o seu coração. Eu não estou nem falando do Espírito Santo, quando o Espírito Santo esquadrinha é fenomenal. Mas deixa eu te falar, quando você mesmo começa a esquadrinhar o seu coração, você começa a ver algumas coisinhas lá, uns ranços, entendeu? Você começa a ver umas coisas e fala, isso aqui não é de Deus. Então, querido, você precisa guardar-se disso. Eu preciso tirar daqui, Senhor, eu não quero isso aqui, limpa, cura, vai proteger. Senhor, me dá um coração novo. Você está entendendo? Porque Deus, quando olhar para você, Júnior,
Ele não vai olhar a sua aparência. E nesse ponto eu dou graças a Deus, né, querido? Deus olha o coração da gente. Minha esposa também olhou meu coração, viu? Glória a Deus. Se fosse olhar a beleza, né? Ia casar do mesmo jeito. Mas eu preciso entender que Deus, quando olha para mim, Ele está olhando o meu coração. E aí a Bíblia vai falar assim, olha, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas ou as direções para a sua vida. O versículo vai falar que tudo aquilo que você fizer, Deus vai te retribuir segundo as suas ações. Aí a Bíblia está falando, olha, o coração, ele é meio enganoso, tá? Agora, vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que não precisa se manifestar. Mas, quem já se enganou alguma vez aí com o seu coração? Permitiu o seu coração te dar uma enganada aí? É só eu ou tem gente aqui também? É. Agora, tem um negócio também. Eu queria que você abrisse comigo. Ops. Acho que eu perdi aqui o lugar. Deixa eu achar aqui, ver se eu acho. Eu queria que você abrisse comigo. Ops, agora fugiu aqui o lugar. Mas tem uma palavra na palavra do Senhor, está em Salmos. Eu não vou me lembrar exatamente onde está agora. Mas diz assim, olha. Se eu atender a iniquidade do meu coração, presta atenção nisso aqui que eu estou lendo para você. Tem alguém com algum telefone, pode dar um Google e achar para mim onde é que está? Vai ser importante. Isso aqui. Fala assim, ó, se eu atender a iniquidade, meu Deus. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, nós estamos falando de coração hoje, hein? Todo mundo tem coração. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor, tá, é Salmos onde? Salmos 66, 18, você pode conferir aí. Se eu atender, vou esperar os irmãos, deixa eu achar aqui também, vamos lá. 66, 18, Paulo. Obrigado, viu? Foi o único que eu não anotei. Isso, 66, 18. Diz assim, olha. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Pesado demais, né? É tough. Agora, Douglas, o que é a iniquidade do meu coração? É tudo aquilo que é iníquo dentro do seu coração. Em outras palavras, tudo aquilo que é contrário à vontade ou à santificação daquilo que o Senhor quer colocar na sua vida. Exemplo, vou dar um exemplo de iniquidade aqui. Ó. Eu estou com raiva, mágoa de alguém, e eu vou manter aquela mágoa, eu já decidi. Eu vou morrer com aquilo ali, porque eu não perdoo, eu sou ruim. Eu já vi pessoas falando assim comigo, viu, gente? Então, né, eu convivo, assim, tem vezes que eu faço os aconselhamentos no dia a dia, a gente está andando, eu encontro com algum amigo, eu estou dentro de um carro, esse dia eu penso, não, eu vou morrer assim. Pode me pedir perdão de joelho, eu vou falar ali na hora, tudo beleza, mas eu vou morrer com raiva. E já sei que eu vou para o inferno. Eu falei, bom, você quer ir para? Eu não quero, mas já sei que eu vou. Eu falei, então, aí, entendeu? Precisa de uma decisão sua aí para Deus mudar esse cenário. Mas, veja bem então, essa mágoa que essa pessoa está apresentando ali, é algo iníquo dentro do coração dela. Está entendendo? Aí a Bíblia fala, olha, então se eu atendo a iniquidade que está dentro do meu coração, o Senhor não o quê? Então todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta do coração batendo aqui, não é gostoso? Que coisa e tal. Quando a gente está debaixo de uma cobertinha lá na casa da gente, tomando aquele cafezinho gostoso, e o coração está aquele ritmo, não é verdade? Você, graças a Deus, estou com saúde, estou bem. Mas aí a Bíblia está falando o seguinte, que eu preciso cuidar desse coração. Davi pede para Deus criar um coração novo. A Bíblia fala, uma vez que você tem um coração novo, você precisa guardar esse coração. Você precisa proteger ele, porque se você não proteger, ele é enganoso, ele pode te dar o golpe, ele pode te dar o gabiru, meu filho. Ele pode te direcionar num caminho que não é aquilo. Aí, então você precisa ter essa habilidade. Você não pode guardar iniquidade no seu coração, porque se tiver iniquidade lá dentro,
Não sou eu que estou te falando isso. Gostaria eu que na Bíblia tivesse assim, ó, se tiver iniquidade, você faz isso e isso, sobe uma escada, faz isso e isso, e aí Deus vai abolir a iniquidade. Não é isso que está falando na palavra de Deus. A palavra de Deus está falando assim, olha, se você realmente, se existe iniquidade no coração, o Senhor não te ouvirá. Agora, querido, pensa comigo aqui, coisa mais terrível é você fazer uma oração e ela não passar desse teto, que a oração não sobe. Isso é tão sério, porque a Bíblia fala que se você tiver alguma intriga com seu irmão e você for ofertar na casa de Deus, a Bíblia fala para você fazer o quê? Deixar a oferta lá no altar, volta, se conserta com seu irmão, depois você volta e apresenta a sua oferta. Porque só em caso você apresentar a oferta sem se consertar, guess what? Você acha que Deus está olhando a oferta? Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu preciso cuidar do meu coração. Está chegando o fim do ano. Daqui a pouco é ano novo. A vida é corrida. Nós estamos na América. O capitalismo está aí. Compra daqui, compra daquele. Ansiedade para tudo quanto é lado. E a Bíblia já fala, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. E a gente está nisso. Mas primeiro eu preciso guardar o meu coração. Aí vem o pastor Daniel falando assim, ó, tudo que você aprendeu, deleta tudo. Né? Eu achei que ele ia falar assim, coloca no hard drive, guarda, né? Talvez você use algum dia, não, deleta isso aí tudo aí. E começa a fazer de novo. Começa a mudar de novo, começa a buscar de novo, começa a ser novamente. Começa a encontrar o prazer de estar na presença de Deus, começa a encontrar o prazer de buscar a Deus de verdade, começa a buscar a vontade de vir à igreja. Porque teve um dia que eu ia vir para a igreja, eu não queria vir para a igreja, eu estava vindo para a igreja porque eu tinha que vir para a igreja. E o meu coração estava assim, mexe com esse trem não. Pode ficar tranquilo, nesses dias aqui recente, não, tem uns tempinhos já. Mexe com isso não, você já mexe. E o coração me tentando direcionar num caminho. Isso acontece só comigo? Porque às vezes eu penso que eu não sou muito crente, entendeu? Acontecem umas coisas estranhas. Então o que você tem que fazer? Você precisa nesse momento fazer o quê? Guardar o seu coração. Fazer, Senhor, não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou chegar lá naquela igreja, o Senhor vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida, Ele vai tirar esse sentimento do meu coração. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Agora, o problema aqui é o seguinte, eu quero levar você agora aonde está a minha mensagem, eu andei esse caminho aqui tudo, para chegar onde eu queria chegar nesse ponto aqui. Não vou tomar hoje muito seu tempo, mas eu quero ir com você em... Marquei aqui, peraí. Na verdade, não marquei. Eu quero ir com você em... Só um minuto. Romanos, no capítulo de número 2. E lá em Romanos, capítulo 2, no versículo 28 em diante, está acontecendo um probleminha lá para Paulo resolver. Paulo precisa... Paulo precisa resolver uma situação ali. E Paulo está trazendo uma mensagem explicando a questão da circuncisão. Aí Paulo vai falar o seguinte, aqui no versículo 28, ó, quem está comigo, diga amém. Romanos 2, versículo 28, a partir do 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, e nem é circuncisão a que é exteriormente feita na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora, Paulo, quando está resolvendo isso aqui, que ele tinha uma questão lá, que eles queriam decidir se o povo que tinha sido precisava circuncidar ou não, aquela coisa toda. Para quem não sabe, a circuncisão é o pacto que Deus fez com Abraão. Ele falou assim, olha, Abraão, eu tenho uma aliança contigo, né? Mas todo macho que nascer, você vai ser circuncidado. E explicou tudo, beleza, Deus fez um pacto. Então, circuncisão representa o pacto
de Deus com o povo dele. Aí agora, está tendo essa questão porque as pessoas que estão aceitando Jesus agora, eles querem decidir. E aí Paulo está enfrentando essa situação. Aí Paulo vai falar o seguinte, olha, judeu, na realidade, não é só aquele que está obedecendo à risca ali, entendeu? Aquele que está só no modo automático, fazendo, obedecendo a lei. Mas é quem é de... ele fala, não é aquele que é exteriormente, na aparência, mas é aquele que é no interior, ou seja, aquele que é dentro. Aí ele vai falar o seguinte, olha, circuncisão, e a circuncisão que é exterior na carne, eu me confundi aqui, só um minuto, porque não é judeu o que é exteriormente, e nem circuncisão o que é exteriormente, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que aqui é do coração. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, não é o fato de você obedecer toda essa lei, ter todas essas regras que te faz ser judeu, e você não é judeu pela aparência de ser judeu. É interessante isso, que para pensar comigo isso aqui um pouquinho, ó. Vamos meditar um pouquinho aqui. Quando você vai no aeroporto, de preferência aí mais comum no aeroporto internacional, quando você vê um judeu, você sabe que ele é judeu? Principalmente se for um ortodoxo. Você sabe? Você vai saber. Você vai ver as franjas que o pastor pregou esses dias aqui na roupa. Você vai ver o cabelo aqui, você vai ver a barba. Como você sabe que ele é judeu? Pela aparência exterior. Correto? Mas Paulo está falando, olha, judeu na realidade é aquele que é no interior. O que Paulo está falando é o seguinte, ó, crente na realidade não é aquele que é no exterior. Naquela época o judeu era os crentes da época, você entendeu o que quer dizer? Mas na verdade é quem é no... Ah, meu Deus, aí aqui a coisa fica apertada para muita gente. Porque o que acontece? Muitas das vezes você está na casa de Deus, você está servindo, você está fazendo, é igual o estilo Douglas Washington Amorim. Você já entrou dentro do automático, entendeu? E você está fazendo. E as pessoas até conseguem te identificar como cristão. Obreiro na casa de Deus. Ministro de louvor. Pastor, presbítero, etc. Mas por que as pessoas conseguem te identificar? Pela sua aparência externa. Mas aí Paulo está falando assim, olha, mas aquele que é na verdade, ele é o quê? No interior. Aonde? E aí ele vai falar o seguinte, olha, e a circuncisão que importa na realidade não é a circuncisão da carne. E louvado seja Deus por isso, né, querido? Que hoje já não tem necessidade mesmo dos irmãos fazer isso aí. Mas ele está falando o seguinte, a circuncisão verdadeira é a circuncisão que acontece no... Ah, meu Deus. E aqui está a mensagem que eu quero trazer essa noite. Porque nesse ano, a parte mais difícil que eu tenho vivido é circuncidar o meu coração. A circuncisão da carne eu já fiz. Agora, a circuncisão do coração, porque aí tem que ter corte. Não tem como você fazer um processo de circuncisão sem haver corte. E o corte é numa área sensível, porque o coração da gente tem hora que é uma coisa que... Você está entendendo? Então Paulo está falando o seguinte, olha, o cristão na realidade não é aquele que diz que é, ou que aparenta ser, ou que você chega na igreja e fala, não, aquele ali deve ser um diácono, aquele deve ser... Não é, Paulo fala assim, olha, na realidade é aquele que é no coração. E Deus, o Espírito Santo de Deus falou para mim, Douglas, o importante é ser no coração. Teve um dia eu estava lá no meu quarto orando, querido. O Espírito Santo de Deus falou para mim, Douglas, deixa eu pensar aqui como é que eu vou colocar essas palavras para conseguir transmitir o que eu quero dizer. Ele falou assim, olha, o ministério matou sua fé. Porque eu estava lá orando, né? Todo empolgado, pastor Denelson, minha igreja, aquela coisa toda, e falando sobre oração. E eu estou fazendo as minhas orações. Senhor, me revela. Vai falando para mim o que tem que fazer. Aí o Espírito Santo falou, Douglas, o ministério matou sua fé. Aí eu falei, Espírito Santo, mas como é que é esse negócio? Eu estou indo na igreja, eu estou fazendo... Eu falei assim, não, volta aqui. O ministério matou sua fé. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei algum tempo sem entender aquilo, até que o Espírito Santo de Deus fosse me mostrando e me explicando o que ele estava querendo dizer. E ele começou a me mostrar, foi justamente isso. Ele falou assim, você não está percebendo, mas você já entrou no automático há muito tempo. Porque, honestamente, querido, não é difícil você ler um texto bíblico e conciliar com os outros textos, com o contexto, e formar um esboço para pregar. Ainda mais se você já fez um curso de teologia. Isso não é muito difícil.
Mas aí o Espírito Santo de Deus estava falando assim, olha, o ministério. Aí eu falei, mas como assim o ministério? As suas tarefas, os seus afazeres. Você está entendendo? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você acha que quando eu comecei na caminhada, eu entrava na igreja, eu já ia arrumando alguma coisa, ligando o som, arrumando... Você acha que eu fazia isso? Não. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu entrava na igreja, eu ajoelhava para falar com o Senhor primeiro. É só eu que estou sozinho nesse barco, será? Mas aí o Espírito Santo falou assim, está vendo como é que o ministério matou sua fé? Você chegou na casa do rei, a prioridade não foi o rei, foi o som. E aí eu gosto demais do pastor Daniel, porque ele falou, Deus, eu não quero nem que você fique lá atrás. Um dia eu cheguei aqui e falei, pastor Daniel, o que está acontecendo? Tal. Ele falou, Deus, quem te mandou ficar lá atrás no som? Eu falei, ninguém. Ele falou assim, eu te coloquei lá? Eu falei, não. Eu pedi você para ficar lá? Eu falei, não. Eu falei assim, então, não é para você ficar lá. Você que se colocou lá dentro da casinha. Todo culto eu estou vendo você lá dentro, fazendo isso, aquilo outro. Eu não te pedi para ficar lá. O Espírito Santo começou a me mostrar os locais aonde o ministério havia matado a minha fé. Porque eu chegava na casa do Senhor, a prioridade não era falar com o Senhor da casa, a prioridade era resolver os problemas da casa. Porque eu já estava no modo automático. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo sobre essas coisas. E ele começou a falar, olha, Deus, a questão é o seguinte, ou você abandona o ministério e recupera a sua fé, ou você não vai ser salvo. Então, você acha que realmente hoje eu estou muito preocupado com o carro? Você acha que hoje realmente eu estou muito preocupado? Irmão, você sabe que entrar no seu quarto e falar, Senhor, eu estou te entregando o presbitério nas suas mãos. Estou te entregando a unção de diácono, a unção de presbítero, eu estou te entregando as coisas que eu aprendi a fazer, eu estou te entregando os ensinamentos que eu tive, eu estou te entregando o jeito que eu aprendi a ser, eu estou te entregando a forma que eu fui preparado para fazer. Mas eu quero ser. Porque o Espírito Santo falou, Douglas, se você não for, você não vai. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você não for, se você não passar a ser o que precisa ser, você não vai. Então, é aquela questão, o Espírito Santo começou a falar comigo, começou a me ensinar isso. Quantas das vezes o ministério rouba a nossa fé? E você quer ver um sinal de que o ministério pode estar roubando a sua fé? E isso não é só ministério, no meu caso foi ministério, tá, querido? Mas aqui, olha, pode ser os seus próprios ideais. Os ideais roubam a nossa fé. Você quer ver como é que funciona quando o ideal está tentando roubar a sua fé? Quando uma convicção, as convicções da nossa vida, que nós adquirimos no meio ao longo da nossa vida, rouba a nossa fé. Você quer ver como é que funciona? Eu vou te ensinar, porque a minha maior luta, querido, é na minha mente. Ele rouba assim, olha, você recebe uma notícia de uma enfermidade, correto? E aí, no primeiro momento, o seu espírito fala assim, vou orar por essa pessoa. Aí, a sua consciência vem e fala assim, não, manda uma ajuda para ela, que aí às vezes ajuda a comprar um remédio ou fazer alguma coisa assim que vai ser melhor. Está vendo? A sua racionalidade acabou de roubar a sua fé. Então, eu comecei a perceber várias coisas na minha vida e no meu dia a dia que estavam roubando a minha fé. Ou seja, momentos que eu precisava aplicar a minha fé, o meu coração estava tomando outra direção. Ele estava se direcionando, não, vou fazer isso aqui talvez. E a minha esposa que não pode dar testemunho aqui, viu, querido? Porque se ela der testemunho, eu tenho enrolado com vocês aqui. Porque quantas vezes eu falei para ela, falei assim, minha filha, esse sonho que você teve aí foi de barriga cheia, você comeu muito ontem antes de dormir. Até alguns dias atrás, que minha esposa é uma benção, viu, querido? Eu fui dormir, aí eu tive uma experiência. Podia ter sido com um anjo, né? Não foi com um anjo. E aí eu te falo, presença, o que é um ser ali te enforcando e você tentando clamar o sangue de Jesus e nada sair. Então, o Espírito Santo começou a me mostrar nesse ano que eu precisava revalidar a minha fé. Eu precisava largar as coisas que eu aprendi, as certezas que eu tinha, correto? Aquilo tudo que eu tinha aprendido e começar a seguir um caminho que eu guardasse o meu coração, que eu protegesse o meu coração, que eu protegesse a minha fé. Porque, by the way, querido, só para falar para vocês aqui, honestamente, eu estou sendo muito sincero com vocês hoje, não adianta nada
que você faça que possa ocasionar você perder a sua salvação. Não adianta nada eu ter um sucesso na igreja, mas eu perdi a minha família. Não adianta nada eu ter sucesso em tantas áreas da minha vida, mas, você está entendendo? A minha fé já foi embora. Sabe? Assim, é uma coisa tão racional, porque às vezes as pessoas falam assim, não, Deus não... tem uns que usam até uns versículos bíblicos para poder racionalizar a coisa, né? Fala assim, não, Deus não divide a glória dele com ninguém, então você está com dor de cabeça, já tem aspirina que resolve, você não precisa nem orar. Você está achando que você está sendo smart, teologicamente? Não, senhor. É a sua racionalidade que está roubando a sua fé, você não está nem percebendo. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, Douglas, o ministério fez isso com você. Eu falei assim, o que mais que fez? Aí Deus começou a me mostrar outras coisas. Então, o que acontece? O Senhor começou a me mostrar, e eu falei assim, mas como é que resolve essa questão toda aí, tá? E eu vou concluir minha mensagem, porque eu não quero ser cansativo para os irmãos. Quem está comigo, diga amém. Como é que resolve essa problemática toda? Porque eu não sou hipócrita de falar para vocês que eu estou 100%. Eu estou na caminhada aqui, querido. Já melhorei bem esse ano. Entendeu? E vou melhorar mais ainda, em nome de Jesus, no ano que vem. E vou melhorar mais ainda. E vai chegar uma hora que ou o Senhor me chama em particular, ou Ele vai tocar a trombeta, entendeu? Que eu não quero experimentar a morte. Se Ele tocar a trombeta, eu já vou encontrar com Ele nos ares. Se Ele me chamar no particular, vocês não precisam ficar chorando aqui também não, que eu estou indo para a glória, pode ficar tranquilo. Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Mas eu falei, Senhor, como é que eu resolvo essas problemáticas? Porque o que acontece? Tem áreas na nossa vida, aqui é a mensagem, tá? Não perde aqui não. Tem área na nossa vida que não quer se render ao Senhor. E essa área na vida, eu estou falando, ela está aqui, ó. Ela está aqui dentro. Essa mensagem aqui, ela era uma outra mensagem, mas eu vou fazer uma adaptação nela, porque o dia que eu for pregar no outro lugar lá, eu vou pregar sobre isso. Tem áreas na nossa vida que elas não querem se render a Deus. Eu estou falando para você, meu problema é aqui, ó, o raciocínio, sabe, de você às vezes deitar, você está dormindo, mas sua mente ainda ela não abaixou a velocidade, né? Está na mesma. Teve um dia, querido, eu dormi e eu acordei de manhã como se eu tivesse trabalhado a noite inteira. E a minha junta tudo doendo, porque eu não estava conseguindo repousar, minha mente não tinha parado. E aí eu comecei a falar com o Espírito Santo, Senhor, mas e essas áreas que elas não querem, entendeu? Tipo assim, aí a gente vai aconselhar com o pastor. E isso é bom, você fazer o aconselhamento, porque né, o pastor está aqui para justamente isso, te aconselhar, mas eu comecei a buscar uma revelação pessoal. Tem áreas dentro do nosso coração, o nosso coração às vezes não é puro 100%, porque tem áreas aqui dentro dele, que, deixa eu fazer aqui um coraçãozinho, né? Vamos ver, será que eu consigo fazer um coração? Fazer vermelhinho, deixa eu tentar, nossa Deus, peraí. Um coração romântico, viu, querido? Tem áreas dentro do nosso coração que você já cedeu para Deus. Ó. Vou fazer um mapeamento aqui. Vamos dividir esse coração. Tem áreas que você já cedeu para Deus. Você já entregou para Deus. Tipo assim, Senhor, toma conta dessa área. Eu estou te entregando isso. E eu estou no processo, tá, querido? Porque quando você está dentro do seu quarto, orar aqui na igreja, todo mundo ora, entendeu? Isso aqui, normal. Agora, quando você está lá dentro do seu quarto, você fala, Senhor, eu tenho dificuldade. Deixa eu falar com os homens aqui agora. As mulheres fingem que o ouvido está tampado, tá? Só fingir, não precisa tampar, não. Nós homens aqui, vamos falar sério aqui, sério mesmo. Tem áreas que para a gente é difícil demais. É ou não é? Eu estou falando porque esse dia eu fui falar com o Espírito Santo de Deus de uma área que eu sei que eu preciso melhorar, não queria sair a palavra. Sabe quando parece que você está uma coisa entalada aqui, assim, meio que você está querendo chorar, que não chora, fica querendo agarrado aqui. E eu estava tentando falar para o Espírito Santo, Senhor, essa área aqui eu preciso de ajuda. Mas não saía. Até que eu consegui falar. Quando eu consegui falar, eu já senti um alívio. Eu falei, não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, tem áreas que nós já sujeitamos elas a Deus. Tá? Então, ponto para você aí, beleza? As áreas que você já sujeitou a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, bênção demais, é uma caminhada, você está no processo. Agora, tem algumas áreas que nós não sujeitamos elas a Deus. O problema acontece o seguinte, porque Deus, Ele não quer, Ele não é açougueiro, Ele não quer a metade do seu coração.
Ele não quer você pela metade. Está entendendo? Deus, ele quer você por completo. A obra que ele vai fazer em você é por completo. As coisas que ele realiza é por completo. Quando ele te fez completo. O projeto na sua vida é completo. O plano que ele decidiu para você é completo. Deus trabalha de forma plena. Deus não quer, isso aqui um dia eu aprendi, isso que é muito, Deus não quer o seu, ele não é açougueiro, ele não quer metade do seu coração. Até mesmo porque não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai servir um e vai desagradar o outro, ou você serve o outro e desagrada um, correto? Então, o que acontece? E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, como é que é essa questão? A questão é a seguinte, por que nós temos tanta dificuldade em sujeitarmos a Deus? A Bíblia fala, sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E ao tempo certo, Ele te exaltará. Mas por que nós temos dificuldade de sujeitar? E principalmente no nosso coração, tem algumas áreas em nós que são muito, não sei se embrutecida, talvez embrutecida seria a palavra correta. Porque a vida, às vezes, você já apanhou tanto, aquele lugar aí já foi apanhando tanto, não tem quando aquele vai causando uma resistência. É igual o calo na mão, você vai pegando um calo, primeira vez que você trabalha com a enxada, você pega um calo, depois de um tempo você já nem dá mais calo na mão, porque já embruteceu. Eu estou pregando hoje aqui para pessoas que talvez o coração já embruteceu em algum local dele. E você não consegue sujeitar o seu coração a Deus. Aí o que acontece? Veja bem, você quer. Aqui que é o negócio. Você quer. E o seu querer é verdade. E eu sei que ele é verdade. Só que você não consegue. E eu tinha uma opinião, que eu também fui uma pessoa formada assim, muito bruta, entendeu? Eu tinha uma opinião, sempre eu falava, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa viciada, né? É uma pessoa que é viciada em álcool, por exemplo. Você já viu alguma pessoa viciada em álcool chegar para você e falar assim, não, a partir de hoje eu estou fazendo um compromisso, eu não vou beber mais. Né? Eu e o Silviano aqui, a gente conviveu na rua onde tinha muitas pessoas alcoólatras. Várias delas morreram pelo alcoolismo. Mas você já viu uma pessoa falar assim, não, eu não vou beber mais, ela faz um compromisso com você, aí no outro dia você vê ela fazendo o quê? Bebendo. Ok? Você sabe o que o velho Douglas ia dizer? Ia falar assim, não para de beber porque não quer. O dia que quiser, para, correto? Até que eu aprendi que, cientificamente falando, toda vez que aquela pessoa bebe, ela tem uma sensação de prazer. E aquela sensação de prazer é tão forte, vai formando algo no cérebro dela. Ela vai beber inconsequente. A vontade dela é de parar, de largar, de sair daquela vida. Mas ela continua bebendo, sabe por quê? Porque a sensação de prazer que acontece com ela quando ela bebe, entendeu? Faz ela beber sem que ela, sem que ela perceba, mas é mais forte do que aquele. Por isso que eu tenho uma irmã que foi para uma clínica de desintoxicação, e quando a pessoa vai para uma situação dessa, eles continuam dando uma pequena dosagem para ela. Até você entender. Então, o que acontece? O pecado é da mesma forma. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Toda vez que você peca, porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Quem está comigo, diga amém. Imagina se na hora que você pecasse assim, ó, viesse aquele pancadão lá do céu, pum! Não peca não, que você é crente, rapaz. Imagina. Ou se viesse na hora que você pecasse uma palmatória com uns 3, 4 preguinhos em cima dela assim, pá! Ninguém pecava. Se peca porque existe um certo prazer no pecado. E aí, quando eu aprendi isso, o Espírito Santo de Deus me mostrou isso, me revelou isso. A pessoa, ela quer largar o pecado. Meu Deus, isso é forte demais. Mas porque ela já pecou tantas vezes, o inimigo já conseguiu produzir na mente dela uma sensação favorável ao pecado. Meu Deus, e a única coisa que pode quebrar essa sensação, a única coisa que pode quebrar esse embrutecimento no coração, essa coisa toda aí, é só o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente fala, não, a pessoa precisa largar esse trem. Não, no caso da minha irmã, precisava ir para uma clínica mesmo, querido. E graças a Deus agora converteu, batizou, passou pelas águas, está pregando a palavra do Senhor, e Deus tem realizado uma obra. Uma menina que pegou uma naifa para poder ir contra minha mãe. Então, a gente começa a entender e eu começo a observar. Tem casos em nós que o nosso coração já está embrutecido. Douglas, então como é que eu resolvo isso? E eu fui orar com o Espírito Santo, porque
tem umas questões nossas que é só nós e Deus. Como o pastor falou, né? Eu resolvo com Deus lá no meu quarto, porque daí não precisa nada ser exposto, não é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus falava para mim o seguinte: Douglas, a questão é que tem áreas no seu coração que ainda não foram circuncidadas. A circuncisão verdadeira não é a exterior, André, feita na carne, mas a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração. Vamos lá. Eu já circuncidei, talvez, as minhas vontades. Eu já circuncidei, vamos ver aqui, o meu schedule. Eu já pus o meu schedule lá, que quarta-feira eu tirei para o Senhor, domingo eu coloquei para o Senhor. As minhas finanças, eu ainda não circuncidei ainda não. Estou meio agarrado nisso aqui ainda. Estou dando exemplo aqui, viu, querido? Deixa eu ver aqui. As minhas prioridades. O pastor escreveu melhor que eu, viu? Eu ainda não circuncidei as prioridades também não. Então, o que acontece? Essa outra área. Aí o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar o seguinte, que as áreas que eu ainda não circuncidei são justamente as áreas que eu preciso ser liberto. As áreas que eu preciso entregar na mão do Senhor. E aí o que acontece? Você só consegue ser liberto uma vez que você circuncida o seu coração todo. A circuncisão verdadeira não é a da carne. É a que acontece no coração. Quando ela acontece no coração, você consegue guardar o seu coração. Você não consegue guardar o seu coração hoje, porque às vezes, essa parte aqui que você já circuncidou, ela está guardada. Mas aí tem uma aqui, ó, ela vai e impede você. É igual quando você está tentando fechar uma mala, mas tem uma peça de roupa lá que, sabe, não entra. É tipo isso, aí você tira aquela peça, a mala fecha o zíper certinho, correto? Então tem áreas na nossa vida que o Senhor estava falando comigo assim, olha, eu estou falando isso aqui que o Senhor falou para mim especificamente, tá? Douglas, eu quero que você circuncida todas as áreas. Todas as áreas. E o que é esse circuncidar, Douglas? É entregar essas áreas 100% na mão do Senhor. Tá? É você falar assim, eu estou abrindo mão disso aqui. Senhor, eu não perdoo. Estou abrindo mão de não perdoar. Senhor, eu estou abrindo mão disso aqui. Eu me lembro de uma passagem bíblica, lá na passagem onde chega aquela mulher com o filho para o rei Salomão decidir a questão dela. Quem conhece essa passagem aqui? Certo? E na hora que ela vê que o filho vai morrer, o que aquela mulher faz? Ela abre mão. Ela abre mão da criança. Mas quando ela abre mão, o rei que representa Deus, representa Jesus, reconhece que ela era a mãe. Jesus vai reconhecer o seu querer de verdade, porque eu sei que você quer. Mas ele só reconhece o seu querer quando você abre mão. E tem pessoa que tem facilidade para abrir mão de umas coisas, mas de outras não tem. Aí a questão é o seguinte, Douglas, como que eu faço isso? Eu preciso de ajuda. Igual a minha irmã não conseguia sair das drogas, eu precisava de ajuda. Quem pode ajudar? O Espírito Santo de Deus. Porque você acha que eu estava sabendo que a minha fé, o ministério estava matando a minha fé? Você acha que eu estava sabendo disso aí? Que eu tinha essa informação no meu hard drive aqui? Não. Se não é o Espírito Santo de Deus chegar e falar para mim, aí foi eu lá chorar, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Lembre das minhas primeiras obras. Desconsidera aí uns 10 anos aí, mais ou menos, da minha vida aí. Entendeu? Me lembro das primeiras, quando eu ia lá para o monte, mais o presbítero Ades, quando eu chorava lá naquela montanha, no monte da BR. Lembra das primeiras obras que eu acordava. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o segredo é o seguinte, você precisa falar, Senhor, eu estou submetendo todas as áreas do meu coração ao Senhor. Eu quero circuncidar o meu coração. É melhor você pensar antes de você decidir isso, viu? Porque é coisa séria, porque a circuncisão tem corte. Tem uns cortes, é dolorido. É dolorido, irmão, quando o Espírito Santo de Deus fala para você, ó, você não está do jeito que eu quero. É dolorido. Poxa, mas eu estou indo na igreja, Não. Mas, querido, a questão não é o que você faz, é como você está com Deus. Quando Deus olhar para você, Cris, Ele não vai olhar nenhum... Isso aqui é maravilhoso. Ele não vai olhar nenhuma das áreas aqui. Ele vai olhar o seu coração. Ele não vai olhar
se eu tive êxodos na minha vida, ele vai olhar o meu coração. Quando o Senhor olha para nós, ele vê, isso aqui é muito forte, querido, sabe por quê? Deus, você pode fingir, mas Deus sabe que você está fingindo. Você pode falar da sua boca que você perdoou, mas Deus sabe se você perdoou. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, como que eu posso me esconder do Senhor? Porque se eu for lá no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu for, não tem, você está entendendo? Então, olha o que o Espírito Santo deixou para o meu coração. Douglas, você precisa viver uma vida. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é o meu gol, tá bom? Esse é o meu gol para o restinho de 2022 e para 2023. Eu preciso viver uma vida que quando Deus olhar lá de cima para o meu coração, porque Ele não vai olhar o meu esteja, vai olhar o meu coração esteja puro. Meu coração esteja puro. É isso. Eu preciso circuncidar todas as áreas. E tem algumas ainda que estão precisando. Eu quero ver se eu mato elas tudo até dia 31 de dezembro. As áreas da minha vida estão igual ao meu ano fiscal, querido. Chegou dia 31 de dezembro, tem que matar ele, fechar ele, acabou, isso me passou. Agora é outra coisa. Agora tem dia que eu chego para minha esposa e falo assim, não, meu amor, você está tão bruta comigo. Ela sei que me ensinou. Aí vai ter que eu ir para o joelho, porque realmente, entendeu? Eu quero o bruto da família. Ah, não, mulher, você é muito sentimental. Você quer tão, entendeu? Você é mais tough. Aí eu ensinei a ser tough, né? Agora eu posso cobrar? Não posso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é o seguinte, Deus, ele tem um interesse, o Espírito Santo, ao falar comigo, ele me mostrou algo interessante, que ele tem um interesse dessa mudança. Ele quer essa mudança. Ele quer que eu sujeite todas as áreas da minha vida. Agora eu vou concluir minha mensagem, que eu já falei bastante para vocês, né? Você sabe o porquê que às vezes eu tinha dificuldade de sujeitar todas as áreas da minha vida ao Senhor? Porque isso aqui é uma outra coisa que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Porque eu não cria realmente. O Espírito Santo de Deus falou assim, Douglas, você acha que você crê, mas você não crê realmente. Querido, eu tenho anos de igreja, tá? Tem anos que eu venho na igreja, que eu frequento a igreja, que eu estou no ministério, anos. O Espírito Santo de Deus falou para mim, se você não crê realmente, na sua mente, você tem uma certeza, uma convicção. Mas se você cresce realmente, você já tinha entregado isso aí. Ó. Sabe por quê? Porque principalmente nós homens, ficamos tentando tomar as nossas próprias decisões. A gente fica tentando colocar o nosso próprio caminho. Aí sabe o que Deus falou comigo? Falou assim, olha, você tem duas opções. Ou você restaura a sua fé e passa a crer completamente, ou vai chegar uma hora no ministério que você vai ficar enfadado do ministério, você vai enfadar de igreja, você vai enjoar desse negócio. E você vai caçar um outro mundo. Só que aí o Espírito Santo, só que você tem a opção seguinte, de crer realmente. Quantas pessoas, querido, isso aqui é muito forte, o Espírito Santo de Deus me revelou, ele me mostrou, falou assim, olha, na sua mente você acha que você crê, porque você vai na igreja, você faz essas coisas, você acha. Mas na realidade, lá dentro do seu coração, você sempre pensa que, não, se acontecer isso, eu dou um jeitinho ali. Vem cá, Silvano, rapidinho, me ajuda aqui. Tipo isso aqui, querido, ó. Isso aqui era eu que eu estou falando, então eu estou denunciando eu hoje, tá? Eu estou denunciando porque eu estou querendo matar esses negócios tudo até dia 31 de dezembro. Isso aqui é eu. Isso aqui era o problema que eu tinha, a área da vida que eu tinha. Me sugere uma área aí, qualquer um de vocês aí. Fala algum aí para mim, alguém? Qualquer área aí que vocês quiserem falar aí. Dinheiro, vamos lá. Aqui, ó, tá aqui. Senhor, eu estou com problema nessa área aqui, entendeu? Então, o seguinte, eu sou crente, eu acredito que o senhor faz mesmo, o pastor está falando ali, a Bíblia está pregando, vou entregar isso aqui na sua mão. Beleza. E eu estou querendo que Deus vai para cá, tá bom? Eu estou entregando na mão de Deus, mas na hora que eu pus na mão de Deus, eu
Eu já coloquei pensando no resultado favorável que eu queria que ele fizesse. Está entendendo? E o resultado favorável é que ele vai para cá, fosse para cá. Começa a andar para lá, por favor. Aí eu corro, ô Jesus, tem misericórdia da minha vida, o senhor sabe como é que é as coisas. Não, mas aqui, eu vou pensar direitinho nesse negócio, entendeu? Vamos fazer o seguinte, esse negócio de dinheiro, de finança, já que o senhor está empecilhado de lá, deixa eu vir para o lado de cá. Não, vem cá de novo, tem mais, vamos lá, vamos colocar outra situação, vamos pôr aqui uma situação na justiça, por exemplo, assim, vamos lá. Ô senhor, esse aqui não tem jeito de eu resolver mais por causa que eu não sei o quê. Aí, eu estou pensando que vai para lá de novo. Não, mas eu arrumei um advogado que ele é bom. Não, esse aqui, olha, se pôr lá no carro, esse aqui dá certo. Vem, ô Deus, fala o seguinte, ô senhor, abençoa aquele advogado lá, eu vou pular na mão dele, porque ele resolve, tá bom? Aí eu levo embora. Está entendendo? Então, na realidade, Deus falou comigo o seguinte, quando você chega ao ponto de crer realmente, você faz o quê? Entrega, vai embora, leva, faz o que o senhor quiser, e o que o senhor decidir para mim vai ser o melhor, e eu estou aqui, eu tenho certeza que o que o senhor decidir vai ser melhor. Quando você confia realmente. A palavra que eu trouxe para você nessa noite é tempo de guardar o seu coração, meu filho. É tempo de você proteger os seus sentimentos, o seu coração. É tempo de você circuncidar essas áreas aí que precisam ser circuncidadas. É tempo que o Senhor quer reavivar a sua fé. E se você estava parecendo do jeito que eu estava, o Senhor vai mudar isso aí em você. Deus vai te dar um coração novo. Eu não vou orar hoje para Deus mudar o seu coração. Eu vou orar para Deus te dar um coração novo. Para Deus arrancar o coração endurecido e colocar um coração mais amoroso, um coração mais flexível, um coração que consegue se mudar. Sabe por quê, querido? Deus, Ele ama. Eu não li para você, mas eu quero falar aqui agora. Está no Salmo 51. Quero encerrar com esse salmo aqui. É o mesmo salmo, mas é um versículo diferente. No 51. Está para cá. Onde Davi... Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Você quer agradar a Deus? Entra na casa dele com um coração quebrantado, um coração contrito. Ah, Senhor, eu não consigo quebrantar meu coração. Senhor, quebranta meu coração. Quebra essa pedra aqui daqui dentro. Irmão, eu estou falando sério, eu sou igual uma pedreira. Deus está quebrando trem demais aqui. Que uns dias eu não vou nem precisar buscar pedra para fazer landscape. Já pegar aqui mesmo. Deus está quebrando. Então eu queria te convidar para orar nessa noite. E a minha oração é que o Senhor crie em você um coração novo. E ao criar esse coração novo, você guarde ele. Proteja ele. Na hora que a ofensa vier, você fala, ofensa, vai por aquele caminho, porque meu coração está guardado aqui. Na hora que as dificuldades da vida vier, você vai para lá que eu estou aqui. E eu quero orar pela sua fé. Amém? Vem aqui para o altar. Queria convidar minha esposa, Priscila.